Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Thiago Carlos e esse é o canal Thiago Carlos Dev. Aqui nós falamos sobre programação. Atualmente estamos resolvendo alguns exercícios de lógica e algoritmos para iniciantes com JavaScript. Aproveitando, peço que se você não for inscrito nesse canal, por favor se inscreva. Se gostar do vídeo, deixe seu like. E também compartilhe esse vídeo e o canal com seus amigos. Fazendo isso você ajuda bastante o nosso canal a crescer. Hoje chegamos ao nosso último exercício dessa nossa primeira lista, de exercícios para iniciantes. É o exercício de número 67, exercício que tem por título Jogo da Velha. E o exercício é justamente a gente criar aí um jogo da velha, tá? Aqui nós já começamos com a nossa variável de input, as duas funções que a gente sempre usa, de cabeçalho e rodapé. E vamos começar com a declaração das variáveis, como a gente sempre faz, tá? Vou logo avisando que esse não é um exercício tão simples, é um exercício difícil, você pode tentar aí fazer e no final a gente vê aí, você compara a forma que você fez com a forma que eu vou fazer aqui, tá? Então, vamos começar aqui com a nossa variável, tá? Matriz. O jogo da velha é uma matriz de ordem 3x3, Então, vamos declarar aqui uma matriz de ordem 3x3. Deixa eu só ajeitar meu teclado aqui. Ordem 3x3. Feito isso, nós vamos colocar aqui numa constante, que não seria necessário, mas só por padrão, como a gente já tem feito nos outros exercícios, número de linhas 3 e outra constante, número de colunas 3. Vamos precisar aqui de uma variável que vamos chamar de símbolo, certo? E nela nós vamos colocar aqui o x. Vamos colocar aqui uma variável chamada posição. Vamos declarar ele como 0, tá? Um número. E vamos colocar aqui uma variável como resposta, que vai ser um booleano, tá? Vamos colocar ele como false. Feito isso, declaradas nossas variáveis, vamos para aqui a parte de entrada de dados. E a gente vai precisar criar essa matriz, tá? A gente vai precisar criar essa matriz. Então, para isso, a gente vai criar a nossa função que cria, Nossa, é bem redundante, Mas vamos aqui para a parte de declaração de funções e vamos declarar aqui function. Nossa, até eu estou errando aqui, hein? Function criar matriz. Isso aí vocês já estão craque, A gente já fez nos outros exercícios. Mas eu vou mostrar aqui que só vai ter uma diferençazinha, tá? Ela vai receber como parâmetro o número de linhas, e o número de coluna, tá? Aqui nós vamos matriz, aqui nós vamos colocar um array. Isso aqui a gente já explicou tudo nos exercícios anteriores. Sendo que aqui, antes a gente pedir para o usuário inserir os valores, aqui a gente vai criar um contador. Eu vou colocar aqui contador. Tá? Que vai ser igual a 1. Tá certo? E esse contador é que vai inserir os valores dentro da nossa matriz. Então vamos criar aqui as estruturas de repetição. Tá? Que vai adicionar aqui a linha, que vai receber 0, enquanto linha for menor que o número de linhas, tá? E linha mais. Vamos agora criar a estrutura de repetição que vai adicionar as colunas. Então let coluna, que recebe 0, enquanto coluna for menor do que o número de coluna, e coluna mais. Pronto, essa é a nossa estrutura básica. E aqui, o que é que a gente vai fazer? O array vai receber um push, tá? De quem? De contador. Tá? Então a gente vai adicionar os valores de contador dentro da nossa matriz. E assim que a cada valor que ele adiciona, a gente vai aumentar o valor de contador, porque aí ele vai receber de 1 a 9, que vai aparecer lá. Aqui já na primeira estrutura a gente coloca a matriz recebendo o push do array, tá? Que vai ser array dentro de array, e aqui a gente zera o array, tá certo?
Feito isso, a gente vai retornar aqui a matriz, que vai retornar já a matriz completa, tá? Então aqui nós criamos a nossa função, tá certo? E vamos também precisar mostrar, né, essa matriz. Antes aqui, na entrada de dados, a gente coloca aqui matriz, não matrix, né? 3x3, recebe criar, que é criar matriz de número de linhas e número de colunas. Pronto, aqui a nossa matriz já está sendo criada, tá? Mas aí a gente vai precisar mostrar, tá, essa matriz. Então, para isso a gente vai repetir aqui a nossa função que mostra function mostrar matriz. Essa função vai receber como parâmetro uma matriz, tá certo? Que na verdade vai ser os arrays dentro dos arrays. Aqui nós vamos criar a estrutura de repetição que vai permitir mostrar a matriz. Então, vamos criar um contador aqui, que vai receber 0, enquanto o contador for menor do que a ordem dessa matriz. Então vai ser, aqui ele já está sugerindo length, né? O tamanho, vai determinar o tamanho aqui. E o contador recebe mais. Feito isso, a gente vai dar o console log aqui, console log de matriz em contador. Pronto. Aqui, com essa função, ele já vai mostrar a nossa matriz. Então, só para vocês observar, né, e ver como é que está funcionando. Aqui, a gente já criou, né, a nossa matriz. E aqui a gente vai mostrar. Então, eu vou chamar logo aqui o cabeçalho. E abaixo a gente vai mostrar... Abaixo, né? Ih, gente, tô errando muito aqui. Mostrar a matriz. E vamos passar a matriz 3x3 como parâmetro. Porque tá dando errado aqui. Como foi que eu... Amostrar. É mostrar. Mostrar a matriz. Tá? Escrevi errado, né? Pronto, tá certo agora. Vamos executar aqui. Vamos ver como é que ele tá mostrando aí pra gente. Então, node exercício 067. Dá um tab, ele completa. Acho que eu errei alguma coisa aqui na linha 19. O que foi que eu errei lá? Eu coloquei um O, né? E é um 0. Aí não tem como, né, gente? Vamos limpar aqui novamente. Vamos executar. Pronto. Aqui está a nossa matriz, os valores que foram inseridos a partir deste contador aqui, ó, que ele começou com 1, tá? Com 1. E à medida que a gente foi colocando dentro da matriz, ele foi aumentando de 1 em 1 até chegar em 9. Então esse aqui vai ser o nosso jogo, né, o tabuleiro, né, no caso do jogo da velha. Bom, feito isso, já declaramos as nossas variáveis, criamos a matriz, as duas funções de criar a matriz e mostrar a matriz. Vamos agora para a parte que realmente vai funcionar o jogo. E para isso a gente vai ter que dar a opção do usuário escolher qual a posição que ele vai jogar. Então, como a gente criou aqui essa variável posição, então vai ser justamente isso. Posição vai receber um input.question e aqui dentro vai jogar, e aí nós vamos colocar aqui a variável símbolo, tá? Aqui dentro vamos colocar aqui entre os colchetes, né? E símbolo. Não, mas aqui, símbolo, aqui, pronto. Símbolo, tá? Vai jogar o símbolo em qual posição? Posição. Nossa, eu tô errando muito hoje, hein? Último exercício. Bom, aqui a gente vai pedir para o usuário escolher em qual posição ele vai jogar, tá certo? E o número que ele digitar aqui vai ser a posição, né, que ele vai jogar ali e o símbolo. Mas como nós vamos fazer isso aqui mudar, né, de posição, e como vamos fazer para ele acessar justamente o valor que o usuário quer, né, a posição que o usuário quer.
Para isso, a gente vai colocar aqui resposta. Vamos colocar essa variável aqui, resposta. E essa variável ela vai validar, tá, se a jogada de quem está jogando é válida ou não também, né? Porque ele pode escolher um número, o jogador X pode escolher uma posição e o jogador seguinte, no caso o jogador bola, pode escolher a mesma posição e isso aí a gente não vai permitir, né? Porque já aquela posição já está ocupada. Então a gente vai criar uma função que vai se chamar jogar. Essa função vai receber como parâmetro símbolo e vai receber também a posição. Então vamos criar essa função aqui que ela vai retornar para a gente aqui um booleano, tá? Para a gente fazer a validação dessa jogada aqui. Vamos criar essa função, tá? Não se preocupe se você não está entendendo direitinho agora, mas você vai entender daqui a pouco, à medida que for chegando. Então vamos criar aqui uma função que ela se chama jogar. Ela recebe como parâmetro um símbolo e um número, tá? Um símbolo e um número. Pronto. Feito isso, vamos criar uma variável dentro dela, tá? Que vai se chamar mudou, que vai receber como valor booleano false. Feito isso, vamos criar aqui algumas estruturas de repetição que para a gente percorrer todos os valores da matriz. Para isso a gente vai ter que criar aquelas duas estruturas de repetição, que aí vocês já estão claros que enquanto linha for menor do que o número de linhas e linha mais, tá? Aqui a gente vai colocar o número de linha, porque a gente não está passando a matriz, né? Mas a gente vai colocar o número de linhas, já que ela é uma variável global, então ela vai funcionar aqui dentro dessa função. Aqui também vamos colocar colunas, né? Let colunas, coluna igual a 0, número de coluna e coluna mais. Pronto. Aqui está a nossa estrutura para percorrer toda a matriz. Feito isso, como que a gente vai validar aqui? Essa função ela vai fazer o que? Ela vai retornar um valor, vai retornar esse mudou. Deixa eu colocar aqui abaixo o retorno dela. Turno mudou para validar a jogada. Então o que é que nós vamos fazer? Nós vamos procurar dentro da matriz se o número que ele escolheu dentro dessa matriz, tá? A gente vai procurar o número dentro da matriz. Ele achando o número, digamos que o usuário lá escolheu o número 5. Quando ele percorrer toda a matriz que achar o número 5, ele vai pegar, substituir o símbolo, tá? Substituir esse valor aqui pelo símbolo. Então, ele vai percorrer, achou o valor 5, ele substitui esse valor aqui 5 pelo o símbolo, tá? Aqui a gente pode fazer isso nessa matriz, certo? Podemos tanto adicionar números, apesar de que aqui está como string, né, caracteres, e então o símbolo também vai ser colocado aqui como um string, um caractere. Então, para fazer isso, vamos criar aqui uma condicional. E o que é que ela vai fazer? A matriz 3x3, toda vez eu boto matrix, né? A matriz 3x3 em linha e coluna. Opa, vou passar aqui para baixo. Então, se o valor que está dentro daquela posição na matriz foi igual ao número que o usuário escolheu, então o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essa posição aqui e ela vai receber o símbolo que foi passado como parâmetro. Logo, isso aqui, a jogada vai ser validada. Então, o mudou vai receber verdadeiro, vai receber true. E ele retorna aqui no final. Então, essa resposta aqui vai receber justamente o valor. Quando ele encontrar, digamos que o usuário escolheu 5. Então, dentro dessa estrutura de repetição, a gente vai percorrer todos esses valores. Quando ele achar o 5, vai substituir pelo símbolo que tá, que pode ser o X ou pode ser a bola. Ele vai substituir, vai mudar essa variável aqui que nós criamos dentro da função e vai retornar ela. Então, ela vai passar a ser verdadeira. Então, a jogada foi validada.
Caso aqui já tivesse o símbolo e o usuário digitasse 5, ele iria percorrer todos os valores e ia procurar o 5 e não ia achar, porque no lugar do 5 tem um x. Então, não vai mudar essa variável, ela vai retornar false, que é justamente isso aqui que nós vamos usar, né? Se aqui for verdadeiro, ele vai seguir a jogada. Se for false, nós vamos criar uma estrutura agora aqui para criar um loop, fazendo com que o jogador possa escolher outra posição, certo? Então, como que nós vamos criar esse loop aqui? Vamos colocar aqui uma estrutura de repetição chamada do while. E como vai ser isso aqui? Vamos colocar isso aqui que nós já criamos dentro dessa estrutura. E ela vai se repetir enquanto essa resposta, tá certo? Enquanto essa resposta for igual a falso. Então, caso o jogador escolha uma posição que ainda não foi preenchida por nenhum símbolo, ele vai a função aqui vai retornar verdadeiro. Resposta sendo verdadeiro, a gente sai dessa estrutura aqui de repetição. Se já tiver um símbolo aqui na posição que ele escolher, a resposta vai ser falsa, tá? Porque ele vai receber o valor falso lá da função jogar e não vai sair dessa estrutura de repetição, então ele vai repetir. Logo, o que é que a gente vai fazer aqui? Usando ainda a resposta como a nossa variável aqui para avaliar, se resposta for igual a falso, aí o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai dar um console log e dentro aqui a gente vai colocar jogada inválida. Pronto. Certo? Então, se ele escolher uma posição válida, uma posição que não tem nenhum símbolo ainda, ele vai retornar verdadeiro aqui. A função jogar vai retornar verdadeiro. Tá certo? E sendo verdadeiro, ele não vai entrar nessa estrutura aqui. E quando chegar aqui, ela simplesmente vai sair do loop. Caso a posição que ele escolher aqui já tenha um símbolo, né? Então ele vai retornar falso. Sendo falso, vai entrar nessa estrutura aqui e vai apresentar essa mensagem. E também não vai sair do loop, né? Então ele vai voltar para cá e vai pedir, vai jogar símbolo em qual posição. Tá certo? Vamos executar aqui só para ver como é que tá. Deixa eu executar aqui, pronto. Vai jogar X, lembre que X foi o primeiro símbolo que a gente colocou aqui, ó. Vai jogar X em qual posição? Então vou escolher aqui 5 e escolhi. Ele encerrou, porque a gente não está pedindo para mostrar novamente, né? A gente está encerrando o programa aqui. E também não tem nenhum símbolo aqui dentro, né? Provavelmente ele preencheu aqui o 5. Tá? Eu vou só pedir para mostrar aqui, só para vocês verem, né? Foi até um erro meu aqui. Vou mostrar aqui a matriz novamente. E vocês vão ver como é que vai estar. Vou escolher o 5 novamente. E ó, o 5 foi preenchido, tá? Então, a gente viu que a substituição está funcionando direitinho lá, de acordo com a posição. Deixa eu dar mais uma limpeza aqui. Executar de novo. Vamos escolher outro número. Vamos dizer que ele vai escolher o número 9. E ó, o 9 está sendo preenchido. Então, a nossa jogada está funcionando. Vamos ver só mais na frente se essa estrutura aqui vai funcionar, né? Se a mensagem vai aparecer. Para isso, a gente vai precisar mudar o jogador também, né? Porque depois que ele escolheu o X aqui, a gente precisa que ele mostre o outro símbolo, né? O próximo jogador, que no caso vai ser o bola. Tá certo? E para fazer isso, a gente vai criar uma função para mudar o símbolo. Tá? E ela vai ser executada logo após a gente sair dessa primeira estrutura de repetição aqui. Então, a gente vai criar uma função que chama mudar jogador. Não vamos passar nenhum parâmetro para ela, tá? Já escrevi errado aqui, né? Mudar jogador. E vamos aqui. Vamos criar a função. Function. Mudar jogador. Então, como vai funcionar essa função? Vai ser bem simples. Alguns condicionais aqui. Né? E acho que eu digitei errado aqui alguma coisa. Digitei. Pronto.
Aqui a gente vai colocar se símbolo for igual a x, aí o que é que vai acontecer? Símbolo agora vai ser 0. Ou bola, né? Bola. Se não, símbolo permanece x. Ok? Então essa é a função aí que vai mudar o jogador, tá certo? Feito essa função, a gente volta lá para a parte de baixo, né, para a parte de processamento e saída de dados. E aqui já está a nossa função mudar jogador, tá certo? Após mudar o jogador, o que é que a gente vai fazer? A gente vai dar um console clear, a gente vai apresentar o cabeçalho e a gente vai mostrar a matriz, como já tinha colocado aqui antes. Sendo que a gente mudou o jogador e precisa que isso aqui se repita, né? Tudo isso aqui se repita. Porque agora eu quero que tudo, que no caso a gente começou com X, o jogador X, e agora a gente vai precisar do jogador bola. Então para isso a gente vai colocar de novo tudo isso aqui dentro de outra estrutura do while. Do while, tá? E vamos colocar aqui. Tudo isso aqui. Vamos copiar, recortar e colocar aqui dentro. Pronto. Está tudo dentro dessa segunda estrutura. E o que vai determinar esse loop aqui final? Tá certo? O que é que vai determinar aqui? Vai ser justamente uma função que nós vamos criar aqui. Tá certo? Essa função ela vai se chamar terminou velha. Então, se essa função for igual, também vai retornar um valor booleano. Se ela for igual, enquanto ela for igual a false, a gente vai continuar dentro dessa estrutura de repetição aqui, tá certo? Quando não for false, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar nossa função de rodapé, vai dar um console log jogo finalizado. E novamente aqui a gente coloca rodapé. E aí o jogo vai ter terminado, tá certo? Então, vamos criar essa função aqui, que vocês vão entender aí como que vai funcionar a estrutura. Vamos colocar aqui function terminou velha. Dentro dessa estrutura aqui nós vamos colocar uma terminou, que vai receber um false, e let ocorrência vai receber o número. Essa variável aqui a gente vai usar lá no final. Como essa função vai retornar um valor booleano, né? Então vamos colocar aqui retorna se o jogo acabou ou não, tá? Então return terminou. Se ele retornar false, é porque o jogo não terminou. Se ele retornar verdadeiro, é porque o jogo acabou, de acordo com o que a gente colocou aqui. Por enquanto ela está retornando false. Vamos executar aqui só para ver como é que está funcionando. Vai jogar X em qual posição? Então, vou escolher 1. Ó, já mudou. Vai jogar bola, né, ou 0, em qual posição? Vamos escolher a 5. Vai jogar X em qual posição? Vamos escolher a posição 1 novamente. Vamos ver o que é que ele vai dizer aí. Então, ó, jogada inválida. Veja que a nossa estrutura aqui de validação de jogada está funcionando direitinho. Ele procurou o valor 1, que nós digitamos aqui, dentro da nossa matriz, mas o valor 1 já não existia mais, porque no lugar dele tinha um X. Se ele não encontrou, tá? A nossa função aqui jogar, ela vai retornar o quê? Vai retornar false, porque ele só vai mudar aqui quando ele encontrar o valor. Então retornou false.
como retornou false para a resposta, aí ó, resposta aqui é false, mostrou a nossa mensagem, tá aqui a mensagem, e não saiu dessa estrutura de repetição aqui, ó, dessa estrutura do while. Então ele voltou para cá e perguntou novamente, vai jogar o símbolo que está ali em qual par. Vamos escolher aqui 2 e enter. Veja que agora ele mudou, né? O 2 e o 2 foi preenchido. Logo porque aqui recebeu verdadeiro, ele não exibe a mensagem. Como aqui é verdade, não é falso, então ele sai da estrutura, ele muda o jogador. Então, lembra lá da função mudou o jogador? Mudar o jogador, se o símbolo for X, recebe a bola, se não, recebe o X. Então aqui ó, ele mudou, passou a ser bola, tá certo? Mudou o jogador, limpou, mostrou o cabeçalho e novamente a matriz. E volta para cá, para o início. Vai jogar em qual posição? Então, vamos escolher aí o 9. Vamos dizer que X agora é o 3. Aqui, ele já deveria ter finalizado. E é justamente isso que nós vamos fazer agora. Com essa função, terminou velha. Tá? Eu vou dar um Ctrl C aqui para encerrar. E aqui a gente vai construir a validação para quando for X em todas as linhas, ou os símbolos, né, iguais em todas as linhas, ou nas colunas, ou nas diagonais. Então, a função já está criada. Vamos só criar os jogos, né? Então, aqui nós vamos colocar jogos em linha. Jogos em linha. O que é que vai acontecer em jogos em linhas? Vamos criar aqui uma estrutura de repetição, for. E aqui a gente coloca linha igual a 0, enquanto linha for menor que o número de linhas, tá certo? E linha mais. Aí aqui a gente vai criar uma condicional, tá certo? Porque nós vamos mudar justamente essa variável aqui para validar. Quando todos os valores da linha for igual, né, for o símbolo igual, então a gente vai retornar verdadeiro, tá certo? Então, para isso, o que é que vai acontecer? A gente vai retornar aqui, ó, terminou, recebe true. Então, nós vamos procurar passar por todos os valores. Então, matriz 3×3 em linha. E como a gente não quer mudar, né, a coluna, então, como a gente quer comparar cada valor, né, daqui, então quando o valor da linha, independente de qual seja a linha, né? Deixa eu recapitular aqui. Independente de qual seja a linha, né? Mas a coluna, a gente quer comparar o valor dessa coluna com o valor dessa coluna, né? E o valor dessa com o valor da outra. Então, a gente vai declarar aqui apenas a linha como variável, porque a linha vai mudar, mas a coluna a gente quer sempre comparar a primeira com a segunda e a segunda com a terceira. Então, quando esse valor aqui for igual, isso aqui a gente vai copiar, foi igual com o valor da segunda, tá? E o valor da segunda for igual ao valor da terceira, tá? Lembra que eu estou colocando 0 e 1 aqui, porque na matriz a contagem sempre começa a partir de 0, né? Os vetores, arrays, vocês já sabem disso. Então, quando o valor da primeira linha for igual ao da segunda, e o da segunda for igual ao da terceira, tá? Que vai ser aqui. Deixa eu só abrir um pouquinho aqui. Independente da linha que seja, então ele vai comparar aqui as três linhas. Então ele vai mudar a nossa variável terminou. Vamos voltar aqui. Vamos executar. E vocês vão ver como que vai ficar. X em qual posição? Vamos dizer que 1. Vamos dizer que bola que é 9. X em 2. Bola em 6. Vamos dizer que X em 3. Jogo finalizado. Então, logo quando ele identificou aqui que estavam as três linhas funcionando, as três linhas iguais, né? Os valores das linhas iguais, ele finalizou. Vamos ver outra linha agora. X vai ser em 1, 0,
Opa, ó, jogada inválida, né? Não existe esse número, então bola vai ser em 7. Vamos dizer que X escolheu 4, e aí bola 8. Vamos dizer que X escolheu o 3, e o bola agora vai ser 9. Pronto, ó, finalizou novamente, porque os símbolos ficaram iguais. Então, a comparação entre linhas já está funcionando normalmente. Vamos agora fazer os jogos em coluna. E lembre que já está funcionando aqui porque a gente já declarou aqui na estrutura, tá? O retorno dela aqui já está tudo certinho aqui. A gente não vai mudar mais nada. A gente só vai mexer nessa função agora. Feito isso, vamos agora para os jogos em coluna. Jogos em coluna, nós vamos ter que comparar os valores de cada coluna, tá? Quando as colunas forem iguais, independente das linhas. Do mesmo jeito que a gente fez com as linhas, a gente vai fazer com as colunas. Então, eu só vou copiar aqui, tá? Porque a estrutura é a mesma, tá certo? Vou copiar, colocar aqui, sendo que a gente só vai mudar o quê? Mudar aqui dentro. Então, aqui vai ser 0 e aqui vai ser coluna, tá certo? Aqui vai ser... Opa! Aqui vai ser 1 e aqui coluna. Aqui continua sendo 1 e aqui coluna. E aqui 2 e aqui coluna. Deixa eu puxar novamente aqui para vocês entenderem. Vou puxar mais, né? Pronto, foi o máximo. Lembra que para a gente acessar uma posição na matriz, sempre o primeiro valor é da linha e o segundo é da coluna. Então aqui, como a gente comparou o valor de cada linha, né? Aqui agora a gente está comparando as colunas e mantendo os valores fixos das linhas, tá? Porque aí ele vai avaliar as 3 colunas, tá? Independente do número de linha. Então vamos ver se está funcionando. Vamos executar aqui de novo. Então vamos dizer que x quer 1. Acho que eu digitei alguma coisa errada. Claro, gente. A gente não declarou a variável aqui, né? Justamente, essa variável aqui, eu vou dar só um F2 aqui um macetezinho aqui para vocês no Visual Studio Code. Seleciona a variável, digita F2, tá? E aí você vai poder mudar o nome dela, coluna, e dá Enter. Pronto, já mudou todas as variáveis dentro daquele escopo, tá? Se ela for global, vai mudar no programa todo. Tá? Ele não achou a variável, agora sim ele vai funcionar normalmente. Então vamos dizer que x está em 1, bola está em 5, x está em 4, bola está em 3, tá? E x agora vai ser 7. Então, ó, jogo finalizado. Ele está identificando, comparando aí todos os valores. Vamos ver outra coluna agora. Vamos dizer que x está em 1, bola está em 2, x está em 9, bola está em 5, x vai colocar agora em 7 e o bola está em 8. Ó, finalizou novamente. Então, os jogos de linhas e os jogos de colunas, né, já estão funcionando normalmente, tá certo? Agora só falta a gente identificar jogos em diagonal. Então, vamos colocar aqui jogos em diagonal. Jogos em diagonal vão ser apenas 2 situações. Então, a gente vai só copiar isso aqui também, tá? Como vai comparar um com o outro. Então, como são só 2 diagonais, dá pra gente colocar as 2 situações aqui. Então, quando a posição 0, 0 foi igual à posição 1, 1, e quando a posição 1, 1 foi igual à posição 2, 2, né? Lembrando aqui, ó, posição 0, 0, posição 1, 1, posição 2, 2. Então, estamos comparando aqui todas, tá? Então, ele vai mudar. E essa diagonal aqui invertida, como vai ser aqui a posição? Posição 0, 2, posição 1, 1 e posição 2, 0. Então, a gente vai copiar aqui também e colocar aqui abaixo e fazer justamente esses valores. Posição 0, 2, posição 1, 1, posição 1, 1 com posição 2, 0.
Pronto, as nossas diagonais estão funcionando. Vamos executar lá e vamos ver se vai funcionar mesmo. Vamos dizer que x vai ficar em 3. Vamos dizer que bola vai ficar em 6. X em 5. Vamos dizer que bola em 8. E agora x em 7. Ó, funcionou direitinho, né, na diagonal da direita para a esquerda. Na outra diagonal também vai funcionar. Vamos colocar aí x em 1. Bola em 4. X em 5. Bola em 8 e x em 9. Finalizou também, né? X ganhou. Por último, a gente tem que determinar aqui uma situação, né? Finalizar o jogo quando der velha, né? Quando se encerrar todos os jogos. Vamos simular aqui a situação. Vamos dizer que x em 1, bola em 9, x em 3, e aí bola em 2, x em 5, nós vamos dizer x em 4, né, bola em 7, e aí x em 8, né, para não deixar ali bola ganhar. E agora x vai escolher aí uma jogada, vamos dizer, é x não, é bola. Bola vai jogar, não tem mais como ele ganhar, né, vai digitar aí 5, e sobrou 6. Mas ele não encerrou, todas as posições foram preenchidas e ele não encerrou ainda, ele está pedindo. E se a gente jogar de novo, ele vai dar aquela situação de invalidez lá, ó. Jogada inválida. Se eu escolher outra, ó, jogada inválida. Ele não vai sair mais do zero. Então a gente tem que corrigir isso aqui. Para corrigir isso aqui, é justamente a situação de jogo em velha. Ih, passei aqui muito. Jogo em velha. Então, como vai ser a situação aí? Vamos novamente... Eu não vou nem criar de novo. Eu vou simplesmente copiar aqui essa estrutura de linha, tá? Só para a gente ganhar um tempinho aqui, eu vou só copiar esse for. Vou mostrar aqui para vocês o que eu vou usar aqui. Pronto, a gente criou aqui as duas estruturas de repetição, né, de linhas e colunas. E eu vou comparar aqui o valor, a posição da matriz com o símbolo. Então, se o valor que está naquela matriz for... Aqui eu vou apagar esse número, aqui eu vou apagar esse símbolo, que não vai... Aqui eu vou apagar também. Então, se aquele valor que está lá for diferente de x e aí, deixa eu copiar aqui de novo, o valor lá for diferente de bola, de 0, o que é que a gente vai fazer aqui? Ocorrência mais. A gente ainda não vai mudar, tá? A gente ainda não vai mudar. Ele vai procurar lá se o valor, enquanto o valor for diferente, né, dos símbolos, tá? Então, ou seja, enquanto tiver números ainda aqui sobrando, a ocorrência vai receber um acréscimo, tá? E no final aqui, a gente vai criar o quê? Se ocorrência for igual a 0, aí terminou, recebe o valor true. Se não for, terminou, não vai ter terminado, tá certo? Não vai receber o valor true, vai continuar falso. Então, enquanto tiver número aqui sobrando, a ocorrência vai aumentar, tá? E ele não vai mudar aqui, tá? Se caso ele procurar aqui por números, né? Ele vai estar procurando aqui por números, tá? Que o fato de ele estar procurando aqui se é diferente dos símbolos é porque ele está procurando os números. Então, se não achar, a ocorrência não vai mudar o valor, logo a ocorrência vai ser 0, que nós determinamos, lembra? A gente determinou aqui, ó. A ocorrência é 0. Então, a ocorrência vai ser 0, e aí ele vai mudar aqui, ó. Então, terminou. Vamos executar o programa, vocês vão ver aí funcionando. Então, vamos colocar aí x1, vamos dizer que bola está no 9, vamos dizer que x está no 3, aí o bola 2, vamos dizer agora x no 4,
Aí o bola 7. Aí X vai para o 8 para não deixar ele ganhar. Aí o bola vai para o 5 e o X vai para o 6. Pronto. Já devia ter funcionado. Temos um erro aí, vamos procurar o erro aqui que foi que aconteceu, tá? Bom, pessoal, acredito que eu encontrei aqui, aqui eu botei 0, na verdade eu declarei como bola O, tá? Vamos executar aqui novamente. Então, vamos dizer lá, X em 1, bola em 3, X em 9. Opa, digitei errado, não foi? 9, bola em 5, X, vamos dizer que ele burrou aqui e digitou 4. Não, 4 não, né? Vai dar errado, vamos dizer que ele digitou 7. Aí o bola digita 4. Aí ele ficou desesperado, foi pro 6. Aí bola foi pro 8. E X sobrou 2. Pronto, jogo finalizado. Então, conseguimos achar. Na verdade eu tinha declarado isso aqui como 0 e lá em cima o símbolo é o 0, né? Eu tinha colocado como... É um O, na verdade. Eu coloquei aqui como 0. Aí realmente ele nunca ia achar, né? Se eu colocar aqui como 0. 0 eu não ia achar. Então eu declarei bola como O. Tá? Então ele nunca ia achar aqui. Então a situação do jogo da velha, quando ele dá a velha, ó, ele procura por números, não vai encontrar. Então não vai mudar o valor de ocorrência. E aqui, nessa condicional, ele vai mudar a variável terminou. Então... esse foi o programa de hoje, né? Esse foi o exercício. Espero que você tenha gostado. Talvez eu tenha me enrolado um pouco aí, mas a gente está conseguindo fazer aqui o programa funcionar, né? O jogo da velha está funcionando direitinho. Agradeço a sua atenção. Por favor, compartilha o canal, né? Se inscreva, dá o like no vídeo e os próximos exercícios vão vir com mais conhecimentos, né? mais detalhes, mais avançados. Né? Todos esses exercícios nós colocamos as variáveis e as funções, tudo em português, né? Já para facilitar, só as palavras reservadas mesmo, né? que foi em inglês, que aí é da linguagem, não tem como mudar. Né? Então, para você que está começando aí, isso já ajudou bastante. Né? E vocês estão vendo aí que é possível sim vocês construírem algumas aplicações com esse conhecimento aí que foi passado. Tá? Então, até o próximo vídeo, né? E continue aí nos assistindo, né? Seguindo, que nós vamos trazer mais novidades em breve, tá? Até mais, pessoal. Valeu!